Isso. A gente agora que a parada a gente viu sobre materiais condutores e isolantes, isso é importante. Mas um pouquinho mais importante que isso aqui, tá aqui, ó. A tabelinha, tudo bem, depois vocês mandam lá para vocês, não tem como, né? É só para você ter uma noção que existem alguns materiais. Quanto maior o valor, mais rápido ele vai conduzir energia térmica. Isso aqui é fundamental. No Enem sempre trabalha processo de propagação do calor. Vocês vão resolver algumas questões que já apareceram no Enem. No Enem do ano passado caiu foi uma questão do igluzinho, do cara do gelo. Até comentei ela aqui. É condução. Porque fica meio assim, para quem não estudou esse assunto, fala, pô, não tem uma justificativa muito dentro do iglu, o cara ter uma geladeira e tal, e blá, blá, blá. E eu já fiz essa pergunta aqui, a gente até discutiu sobre ela, porque eles construíram o iglu de gelo, né? É, porque a água, quando ela está solidificada, ela não é muito boa para conduzir, mas o que justifica mais ainda é as gotículas de ar que tem aprisionado ali dentro. As gotinhas de ar, o ar é isolante térmico. Não é um isolante térmico igual um cobertor, a gente sabe muito bem disso. Mas em comparação, ele é ruim para conduzir. Então, e é muito mais barato você fazer um iglu do que construir uma casa. O gelo é de graça ainda, eu acredito, por lá. Você só tem que comprar a máquina para fazer, né? Não esqueça de fazer um stories lá, me marcar. Falei, professor, eu tô aqui, ó. Você nunca vai vir, mas eu tô aqui. Não, tudo bem. Eu falei, beleza aí, ó. Agora vai lá, explica as aulas que nós conversou aqui. Traz mais informação para nós. O gelo é de graça mesmo? Como é que é construído o iglu aí? Mostra o processo. E aí a gente falou sobre convecção, certo? Convecção é fácil. Todos os três, na verdade. Você só tem que saber diferenciar bonitinho sobre os três. Quando a gente tiver fluidos, que é gás, líquidos e vapores, o que vai acontecer? O líquido ele é aquecido ali pela uma fonte de calor, aí as partículas vão ficar mais agitadas, elas ficam um pouquinho mais distantes, diminui a densidade. Diminuir a densidade faz aquilo ficar mais leve em comparativo ao mesmo fluido ali naquele volume. Então ele vai subir. A região superior ela vai estar mais gelada, mais fria, né, em comparação. Então ela desce. Então fica fazendo aquela corrente de convecção. Por isso que quando você faz lá um miojo lá, você aquece a água fica fazendo tipo um vórtex ali dentro. João, cabeça em pé aí, assim, ó. Firme. Isso, garotão. Beleza? E aí a gente falou sobre a praia, ou não? Então vamos falar da praia agora. Show em convecção, não? Nossa, não foi mal. Deixa eu só falar um tiquinho, então. Na convecção, acontece muitas vezes a gente tem uma geladeira, da geladeira mais antiga, mas ainda vende delas. Que o congelador é instalado em cima. Não era esse sistema que a gente vê hoje, não, que tem um sistema frost-free lá. Na verdade, vai ter lá um sisteminho, um motorzinho que vai ajudar a conduzir aquele ar ali dentro. Porque no passado você tinha um congelador em cima e a geladeira aqui embaixo. A porta era uma só. Hoje não, hoje tem geladeira com congelador embaixo, a geladeira é em cima. Lá no meu pai o congelador é de um lado, a geladeira é do outro. É o mais doido do mundo. Hoje é porque melhorou, né? Só que existe desse tipo de geladeira. Qual que é a logística? O congelador é em cima, resfria o ar é pesado, ele desce, vai esfriando embaixo. Não precisa investir muito. Então é uma coisa bem fácil. Então, aproveitando o gancho aqui, um tempo atrás, o que eu fazia? Quando eu carregava, ainda carrego, né? Coisas na caixa de isopor. Colocava gelo no fundo, colocava as coisas de gelo por cima. A logística está errada, meu patrão. Você põe as coisas quentes embaixo e o gelo por cima. Porque, querendo ou não, o ar vai esfriar, vai ajudar a esfriar descendo, de todo jeito. Então, não tem justificativa de pôr gelo embaixo. E aí, por isso que os alimentos que tendem a ficar, precisa de mais, uma temperatura mais inferior, fica mais em cima e as verduras mais embaixo. Não precisa tanto, é só ali tá fresquinho, ali tá de boa. E outra coisa também, você tá lá de madrugada, bate aquela broca, você abre lá, o ar frio bate lá nas canelinhas, lá embaixo nos pés. Porque o ar frio é mais pesado. Então, você explicou no ar-condicionado. Por isso que ele tá aí, ó. E esse aí é do brabo, 30 mil BTU. Esse é do brabo. Por isso que ele é instalado na região superior. A ideia dele é resfriar o ar de cima,
Aí, também por causa da diferença de pressão, né, ele vai ficar frio, pesado, seria nesse contexto, e ele vai descer, vai pressionar também o ar quente que é mais leve subir, aí vai fazer aquela corrente de convecção. Então, na convecção, a gente explica muito isso aí. Para quem ficou esfriado lá em Caldas Novas, amanhã é dia de postar o TBT, né? Que tava lá. E aí, tem lugares lá que tem a piscina aquecida, a água quente entra por baixo, que a gente fica colocando o pezinho lá, né? Porque é bem legalzinho aquela água quente. Por que ela entra por baixo? Já para ajudar a misturar, porque a água quente vai entrar por baixo, ela é leve, então ela vai subir. Então ela já ajuda a misturar, e tanto que a água fria é tirada por cima. Lá eles fazem isso para ajudar a misturar. Entendeu? Porque se colocar água quente por cima, aí ficaria a piscina toda quente por cima e embaixo frio. Ninguém queria entrar nessa piscina, né? Então a gente tem várias situações. Aquecedor, ar-condicionado, geladeira desses modelos antigos, ainda vende também delas. Líquidos em panela, corrente de ar atmosférico. Então a convecção térmica ela vai se dar pelo deslocamento da massa fria e a massa quente. Então sempre vai acontecer esse deslocamento aí. Beleza? Aquecedor instalado na região embaixo, que aquece o ambiente. A ideia seria essa, o ar quente subir, e também por pressão, o ar frio vai impulsionar. Lá do balão, já que eu não comentei sobre isso, lá do balão, ele tem um ar aqui dentro. Quando a gente manda fogo aqui dentro, ele faz expandir mais, que as partículas vão vibrar mais ali dentro ali. E aí o que vai acontecer? Por ele expandir mais um pouquinho, ele vai ficar mais leve do que o ar atmosférico de fora. E também, né, a massa de ar atmosférico do planeta Terra, querendo ou não falar assim, vai pressionar esse balão que tá mais leve subir, vai pressionar para ele subir. Por isso que quando ele esfria, ele vai cair, né? O cara vai lá, manda fogo, sobe de novo. Lá quando tem a FEACRI, geralmente o Sicredi traz um balão. Só que ele fica amarrado, né? O cara manda ar quente, você sobe ali, fica ali, depois ele desce de novo. Então é por causa da corrente de convecção. Lembrando, balão, a gente usa ar quente. Dirigível, tô lá assistindo o Super Bowl, final do Super Bowl lá nos Estados Unidos, tem uns dirigíveis. Aqui lá é um gás, beleza? Balão é ar quente, na maioria dos dirigíveis é gás, não usa ar quente não. É porque ele é fechado. É porque pode ter um doido que faz, né? Ou vou fazer um aqui com fogo. Aí eu tô falando logo assim, porque pode ser... Aí aqui, professor, tem um cara aqui, ó, que fez. Aí, claro, doidão. Porque nos Estados Unidos sempre tem uns caras doidos, né? Mas é esses de empresa, você vai ver, tudo é gás. Ele é fechadinho, brother. É, isso, tanto que ele tem umas hélicezinhas do lado. Aí entra qual a lei de Newton? Ele tem umas hélicezinhas que faz ele pra frente. Qual a lei de Newton que é? Primeira, segunda, terceira que faz ele mover? Primeira, segunda, terceira. Segunda só se for segunda-feira. Terceira é lei de Newton. Ação e reação. Por que ele vai ter as hélicezinhas? Quem gosta de... Ah, não, no Pokémon é balão, né? Eu ia falar da equipe Rocket aqui. Esse é o dirigível também? Eu sou fã, tanto que eu não sabia. Eu lembrei só do balão e do Miau, né? É no balão, né? É. Você joga o Pokémon Go, às vezes você tá andando por aí, a equipe Rocket tá por aparecer. Quem não é fã de Pokémon aí, que se cale, viu? Exatamente. Então vamos lá. Continuando. No balão, de novo. No dirigível, geralmente ele vai ter uma hélicezinha. Que a ideia é empurrar o ar para um lado, o balão deslocar para o outro. É a mesma ideia do helicóptero, né? É a mesma ideia também do traje do astronauta. Terceira lei de Newton. Empurra para um lado, sai lançado para o outro. Beleza? Homem de ferro, isso aí. Nós estamos atualizados aí, né? Perguntas? Dirigível. Um hélio. Geralmente você coloca hélio, né? Mas você pode colocar gases mais leves que o ar atmosférico. Aí vem densidade. Vocês vão estudar, o certo é estudar agora. Eu não sei como é que tá a matriz lá de química no segundo ano, mas quando não mudou, o que acontece? Lá na química vocês vão estudar sobre densidade. Em resumo, é fácil de entender. O que é densidade? A densidade é você ter uma quantidade, massa dividido pelo volume,
Você tem dois, vamos imaginar que os dois são iguaizinhos, bonitinho, igualzinho, a mesma coisa, mesmo formato. Não é, eu já sei disso. Vou pegar um igual aqui, porque senão... Né? Aqui, ó. Da água? Mas era bom trazer, né? Mas eu vou fazer isso aqui primeiro. Eu fiz isso aqui lá. Qual que é a ideia da densidade? Se esse canetão fosse formado de algodão e esse de chumbo, qual que ia pesar mais? O de chumbo? Ele ia ficar bem mais pesadinho, esse aqui bem mais leve. Mesmo formato. Qual que é a diferença dos dois? É porque o de chumbo tem mais moléculas juntas no mesmo volume. E o do algodão, para ele formar o formatozinho, não precisa de muita molécula junto, ele já faz o formatinho bonitinho e não tem muita molécula pressionada. É a mesma coisa que você pegar uma bucha de pia e você vai lá e pega uma pedra com o mesmo formatinho da bucha de pia. A pedra vai pesar muito mais. Mas tem o mesmo formato, sim. Mas a pedra tem mais partículas pressionadas, vou falar assim, mais juntas ali, comprimidas. Estou assassinando um pouco a química, mas não é bem assim, porque tem a geometria, né? Você estuda a geometria linear, tal. Aí conforme os rearranjos ali. Por isso que muda a densidade. O Wellington e João. Levanta aí, velho. Tem que firmar. Isso aí tá bem propício. É aquela luta. Certo? Perguntas? No dirigível coloca gás mais leve, que o gás hélio, aquele gás lá que o cara vai lá e enche uns balãozinhos e vende na pecuária. Aquilo lá é o hélio, que é um ar mais leve do que o ar que a gente respira. Ele é menos denso. Criança não pode ver aquilo, né? 30 conto um balão. Ele é mais leve. Só que peraí, vamos misturar não. O que eu tô explicando do gás, ele lá, que os meninos podem ver que é comprar as crianças, tem a ver com densidade. Aqui também tem a ver com densidade. Só que a analogia na convecção é o que faz mudar a densidade aqui é o envolvimento da temperatura, porque eu estou falando da mesma substância. Lá não, eu estou fazendo substâncias diferentes. Beleza? E na convecção, rapidinho, na convecção sempre vai acontecer essa mudança de região. E aí tem um deslocamento da massa. A massa em si vai deslocar, porque aquela massa que está quente, ela vai subir. A que está fria, ela vai descer. Aí vai fazendo equilíbrio. Mas querendo ou não, o contato do limite do quente com o frio vai trocando energia térmica até o momento ficar tudo uniforme. Por isso que o ar-condicionado chega um momento que ele desliga. Ele entende no seu sensor que, opa, tá todo o ar, tá uniforme. Então eu vou desligar. Aí vai o ser humano abrir a porta lá e deixar aberto. Aí começa o ar frio sair por baixo, o ar quente entrar, ele, opa, tem que ligar. Por isso que a mamãe falava lá no passado, não abre e deixa a porta da geladeira aberta que gasta muita energia. Nem gasta muito não, para falar sincero, viu? Quase nada. Deve dar uns 15 reais por mês, no máximo. Essas novas, né? Dirigível, né, no caso, o hélio ele é comprimido lá dentro ou é só soltado? Solta. Eles não mandam ele comprimido para ter mais hélio nesse espaço? Não. Pega um bujão de hélio. Claro, o dirigível ele tem uma estrutura, na verdade. Eu não sei se vocês já viram, ele tem uma estrutura. Ele tem tipo um esqueleto. Vamos falar assim, igual tá aqui, o forro ele não é encaixado e fica assim, não, senão ele fazia isso. O que os caras fazem colocar o forro? Eles colocam um esqueletozinho de metal e vai prender no forrinho um certo espaço. O dirigível é a mesma coisa, ele tem tipo um esqueleto, eu vou falar que é metálico, mas com certeza deve ser uma fibra de vidro, deve ser uma coisa parada assim, para ser mais leve um pouco ainda. Aí é tipo uma lona, vou falar nesse contexto. Com certeza não é lona também, é um outro material. Aí eles mandam o hélio lá dentro. É nesse contexto aí. Geralmente, na maioria dos dirigíveis, você vai ver que tem um desenho. Não é um balão que ele vai inchar ali e vai depois comprimir um pouquinho quando ele esfria. Certo? Tanto também porque o negócio fica agarrado lá, na cabine, geralmente cabe mais pessoas. O espaço é maior, ele é uma estrutura. Ele é gigantesco. Eu, para falar a verdade, nunca vi pessoalmente. Se vê, já sabe, né? Story me marca. Perguntas? Ainda mais se vê o do Pokémon lá, viu? Aí vocês têm que me marcar mesmo. Rocket roubando meus Equipe Rocket. Roubando meus Dragonite.
Continuando. Aí no mar acontece uma parada que sempre existiu e vai continuar existindo. A não ser que a gente... A polêmica aqui agora. Privatiza as praias. Ou que a gente destrua todas elas. Tem uma parada na praia que acontece toda vez que você for lá. Quem já foi? Então, beleza. Na praia, não das lajes. Praias na região litorânea, assim, Janeiro, Salvador. Não na prainha, esses lugares assim, não, na praia mesmo. Então, continuando. Se você não for, que vá um dia. Mesmo que você não goste muito. Mas vá. É ser humano, brother. Eu já expliquei. Eu não sou fã muito também, não. Eu fui porque eu tinha que fazer um concurso. Eu, por mim, ficar só no mato. Mas continuando. E tem gente que já é fã, é doido pra ir, nunca foi, entendeu? É normal, a gente é assim. Nós é assim, doido. O que acontece lá na praia? Você vai agora, quando você chegar lá na praia, você vai lembrar de mim, infelizmente. Quem foi no retiro esse feriado aí? Quem foi no retiro? Eu sei lá se é... Ó, tá sabendo, hein? Você que cuida da agenda deles? Você cuida da agenda deles? Ah, entendi. Secretário. Caleb e... Vocês ficaram no barracão lá, que lá tinha uma paradinha. A maioria dos barracões tem isso. Ele é uma... exaustor. Geralmente ele é de alumínio. E por que às vezes ele não gira e gira? Convecção. Quando você estava lá num momento eufórico, o ar esquenta e sobe e ele passa pelo exaustor. Aí, como ele é todo com a hélicezinha, o ar passa e faz ele girar. Então, ele fica girando. Alguns barracões, aqui em Cristalino, como a gente tem vários aí, alguns ainda tem esse tipo de exaustor. Cuidado. Calma, é assim mesmo. Já estou curado disso aí, estou vacinado desse tipo de coisa, lerdeza e tudo mais. Para que serve? Só aproveitar o gancho aqui. Vou falar igreja católica, mas eu acredito que qualquer outra igreja antiga também é assim. Geralmente as igrejas eram assim, os castelos eram assim. A tendência é ser mais frio embaixo do ambiente, ser mais gelado. Porque quando aquecer, a gente entra como ser humano, a gente irradia energia térmica. Como assim, professor? Quando você corre lá e chega, nossa, mas você tá aqui, nem encostou na pessoa. Porque a gente tá irradiando, a gente vai falar sobre isso. E aí o ar quente aquece e sobe. Quando você constrói algo que é mais pontiagudo, a tendência do ar quente é subir para o lugar mais alto. Aí o que a galera fazia? Geralmente eu colocava uma janelinha para abrir, né? Ou colocava o exaustor. O exaustor é isso aí, ele fica lá paradinho. Quando o ar quente passa, como ele tem umas dobrinhas, umas hélices, vou falar assim, dobradinho, o ar quente vai passar e vai fazer ele girar. A gente vai fazer uma oficina aqui disso aí, de convecção. Vou mostrar para vocês. Não, ele não consegue gerar não, porque o ar não é suficiente para empurrar um dínamo, vou falar assim. Não é constante também, é só quando estiver quente. Tanto que esse de barracão, se você estiver em algum lugar, você vai ver que só vai gerar quando estiver quente, o ar estiver quente. Porque vai ficar subindo. Quando estiver frio, fica paradinho, quietinho, sozinho. Então, quando você estiver lá na praia, você vai lembrar de mim. Porque lá na praia vai acontecer o quê? De manhã, você vai chegar lá doido para ir na praia pro meio-dia. De dia, na parte da manhã, a areia vai estar pelando, se estiver aberta, pelando de quente, se tiver o céu aberto. Você não dá conta de ficar descalço lá, né, queimando o pé. Aí acontece uma parada que é, o ar vem do mar para areia. Então você tem que colocar um óculos, senão fica com o olhão vermelho, então areia no olho. O Goiás, né, não sabe as técnicas. E aí, beleza. Cuidado de não ser chamado de caipira lá, igual um amigo meu já foi. E aí, é desse modelo a galera. Por que o vento vem do mar para a praia? E aí, no período depois do almoço, você almoça ali, que banhou demais, aquele trem doido. Aí acorda, praia de novo. Aí você chega lá, o vento tá ao contrário. Ele vai estar da areia indo para o mar. Corrente de convecção, ou convecção marítima. Durante o dia, aprende uma coisa que é rápido. A gente já falou sobre isso. Quem aquece rápido, resfria rápido.
Então a areia aquece muito mais rápido do que a água do mar. Ela vai estar pelando, pouquinho sol ela já aquece. Tampou o sol ela já esfria. Durante o dia a areia vai estar muito quente. O ar que está em cima da areia, ele fica leve, ele fica quente, ele, ó, sobe. O ar que está em cima da água do mar, ele não está tão quente. Em comparação, ele está frio. Então ele vem para substituir o ar que está quente. Ele fica fazendo aquela corrente de convecção. De manhã, né, antes do almoço. Quando chega ali de tarde, talvez faz uma 6 horas, ou talvez entra nuvem, frente do sol ali, fica nublado. Na boquinha da noite, já vai ficar ao contrário. Porque a areia vai esfriar muito rápido, o ar fica frio ali em cima, a água do mar, ela demora a aquecer, então ela demora a esfriar. Tanto que na boquinha da noite, se você entrar lá, vai estar quentinha comparado com de manhã. E aí o que acontece? O ar quente sobe. E aí o vento, o ar frio do mar vai para a praia e sobe. E fica ganhando aquela corrente de convecção. E é assim enquanto existe praia nesse planeta Terra. Qualquer praia que você for. Então, de manhã, o vento vai vir no sentido, joga na areia nos seus olhos, e de tarde, ao contrário, você pode ficar de boa. Não, né? Talvez não também. Certo? E é assim o tempo inteiro. Eu fiz lá, quando eu estava lá, eu não fiz stories, eu não tinha essas paradas digital, mas eu fiz essa pergunta lá. Perguntas? Perguntas? Então, se eu estiver na praia, faço os stories lá e me marca. E se eu estiver na mesma praia, eu vou atrás de você. Fala, responde aí, João. Você também está aqui? Vai pedir. Quando você estiver lá na praia, você está no tal nível do mar que a gente vê nos exercícios, que no Goiásão. No Goiás fala assim, 1 ATM, nível do mar. Você fala, meu Deus do céu. Aí quando você chegar lá na praia, você vai estar no nível do mar. A água que você aquecer aqui em Cristalina, que é 1.300 quilômetros acima do nível do mar, o nível do mar está aqui, a praia está aqui que você vai, Cristalina está lá em cima. A água que você aquece aqui, vai aquecer mais rápido ou mais devagar? Mais devagar. E aí? Aqui em Cristalina é mais rápido. Porque é mais rápido. Em Cristalina é mais rápido, vai ferver mais rápido. Quando você for lá para a praia lá, aí você vai com sua avó, ela sempre gosta de fazer chá, em qualquer lugar que ela for. E eu vou fazer meu café também. Você fala, nossa senhora, mas esse fogão é ruim, demora demais para aquecer. Não é, porque também a pressão atmosférica. Qual o fator que pode ajudar você? Coloca uma tampa. Se você deixa sem a tampa, a coluna de ar que está em cima vai continuar pressionando as partículas e aí vai dificultar. Então, assim, claro, é uma diferença de horas? Não. Mas se você tem um costume, todo dia acorda cedo, faz seu cafezinho ali, o seu chá, já tem um costume. Quando você for fazer lá, levando suas especiarias e suas ferramentas, você vai falar, mas é parecido o mesmo modelo do fogão, mas que demorou mais um pouquinho. Por que demorou mais um pouquinho? Porque está no nível do mar. Então a água demora a ferver lá, está no nível do mar. Por causa que cada coluna de ar está em cima, pressão atmosférica. Então é outra coisa que você vai lembrar de mim. Não. Você não tem uma justificativa plausível, não. Beleza? Isso é quente, frio, isso tem outros fatores também. Oi! O que tem? O que é isso? O que é isso? Ah, pode ir lá. Ei, bicho. Bora? Exercício. Transmissão de calor por convecção só é possível. Bem fácil. No vácuo, no sólido, nos líquidos, nos gases ou em fluidos em gerais? Fluidos em gerais. O que é fluidos mesmo? Gases, líquidos e vapores. Beleza? Isso. E aí, é uma situaçãozinha que espero que você viva, isso é legal. E de agora para frente, a tendência do Goiásão que é esfriar, né? Que a chuva vai embora, aí começa a ficar aquela engeada à noite. Aí tem a festa junina, São João, dia 24 de junho, né?
E aí a gente tem um costume de fazer uma fogueirinha. E a fogueirinha, dependendo o que deveria ser, gera momentos prazerosos. Você senta ali com a família, assa um milho, um cogumelo, um marshmallow, para não gastar gás, uma panela. Continuando. Tá longe de São João ainda. Focar aqui. E aí, a gente geralmente faz fogueirinha. O que meu amiguinho tá fazendo ali? Esquentando a mãozinha ali. Oi? Não, mas tem que ser pra cima. Não é raiz não, velho. Não é raiz não, velho. De que dá pra baixo. Pra cima, louco. Não, então tá bom. Não vou discutir sobre Dragon Ball, não. Pronto? Nunca mais você vai esquentar numa fogueira sem lembrar de mim agora. Nunca mais. Infelizmente. Por que você vai lembrar de mim? Porque toda vez que a gente liga uma fogueira, a gente sabe que quanto mais fogo tiver, a gente mais longe vai ficar dela. O fogo vai diminuindo e vai aproximando. Porque ela vai aquecer a gente lateralmente. Superior também. É a mesma ideia da vela. Você ficar sem energia, a vela vai ficar acesa, do ladinho ela te esquenta, em cima também. Em cima muito mais. E aí qual que é o nome desse processo? Chama irradiação térmica. A irradiação térmica, ela se dá por causa das ondas eletromagnéticas. Vou aproveitar o gancho aqui para você entender. A gente vai estudar sobre ondas lá na frente. Lá na aula de hoje, para o Enem de Física, eu estou falando sobre ondas. Eu já expliquei lá sobre ondas eletromagnéticas, está em outro assunto mais na frente um pouco. O Sol, você vai pensar, lá no passado você pensava que o Sol era uma fogueira enorme, mas a gente sabe que não é mais. Assim eu espero, mas se você acha ainda tudo bem. Vamos quebrar esse pensamento errado. Mas se você quiser continuar pensando também, não tiro a sua crença, a vida é sua. O Sol, ele faz fusão nuclear. Ele pega 2 hidrogênios, junta. Aí, quando ele junta, ele vira um novo elemento, chama o hélio. E aí, essa junção gera muita energia. Aqui no nosso planeta, a gente faz fissão, a gente faz quebrar um átomo. Aí, quando ele quebra, ela gera muita energia também. Hiroshima, Nagasaki, a gente viu aí os resultados. Né? Então, lá no Sol, ele faz o inverso, ele faz de juntar. Outra situação também. Cabuloso pensar nisso, mas o Sol, em termos de peso, se fosse pesar, o Sol é mais leve que a Terra, sabia disso? Porque o Sol é gases. Você tem lá mais hidrogênios formando hélio, e a Terra o que tem muito mais é massa, muito mais partículas juntinhas, é muito mais denso. E aí o que acontece? Como faz a fusão lá nuclear no Sol, ele libera muita energia. Essa energia é forma de onda eletromagnética, que ela pode propagar no vácuo. Então, ela aquece toda a região em volta do universo aqui, do universo do sistema solar, e uma das regiões vem para a Terra. Aí chega na Terra, essas ondas podem atravessar a atmosfera e aquece o nosso planetinha. Se não tivesse o Sol, não estaria aqui também. Por isso, quando você está lá reclamando, nossa, que sol quente, eu prefiro não sei o quê. Cuidado, viu? O Sol, no caso, tem toda a energia que o Sol transmite para a Terra. Como é que a camada lá vai acabar até o Sol? Aqui, ó. O VA passa direto, o VB passa um pedacinho e fica retido, o VC nem atravessa. Qual que é o brabo dos três? É o VC. O VC que é o brabo. A camada de ozônio, só para aproveitar aqui, ela já tem os buracos lá. Ela sempre teve.
Alguns buracos na camada de ozônio. Um período atrás, a política usou isso aí para carregar uma massa ainda, carrega algumas situações aí. Mas a aula aqui não é para isso. Então, quando você estudar mais um pouquinho, se você entender os estudos, você joga suas crenças um pouco fora. A camada de ozônio sempre tem aqueles buracos, só que eles são sazonais. O que é sazonal? Uma hora eles abrem demais, uma hora eles fecham demais. No passado a gente gerou um gás chamado CFC. Clorofluoreto, esqueci o restinho do nome dele lá. CFC. Então, que você comprar o desodorante lá, o Rexona, ou que seja outra lá, livre de CFC. Aí eles tiraram da indústria. Por que eles perceberam? O CFC subia para a atmosfera e abria mais essa camada de ozônio. Então, quando ela faz um momento sazonal, que é abrir e fechar, ela não fechava o tanto suficiente que ela já fechava. Porque ela ficava aberta demais, na hora de fechar, ela fechava pouco. Então, a gente conseguiu melhorar isso. Os raios UVA, UVB-C e UVC sempre existiram. E eles atravessando a camada de ozônio, nossa atmosfera, sempre aconteceu. Então, às vezes, tem a exposição do UVC lá. Por isso que quando você vai na praia, geralmente vai ter indicações lá. Você vai lembrar de mim de novo por causa disso. Felizmente. Lá o horário é geralmente de 10, depende da praia. Vou falar em modo geral, porque tem a região, né, a gente já estudou lá na geografia, você tem que lembrar da sua professora de geografia, sobre os hemisférios. Mas geralmente é das 10 às 4. Porque eles falam, ó, não fique muito exposto, ou fala para você não ficar na praia esse horário. Eu já te dou um indicativo. Porque o índice de solaração é muito alto nessa região do Brasil. É muito alto. E pode acontecer do UVC tá passando, igual o UVB. Esses que são os brabos, que chega ali no contato da sua pele. Quem tem menos melanina comparado eu e minha amiga aqui, e minha amiga aqui, e meu amigo lá, e meu amigo aqui. O restante aí, tudo menos melanina. Tirar até o Nicolas aqui, é branco também o Nicolas. Quem tem menos melanina pode sofrer problemas de pele. E quem já se queimou através disso aí, o processo é meio que irreversível para você voltar à cor original, ou pode gerar problema de câncer de pele. A gente tem melanina também, tem que se proteger, viu? Passar protetor e blá blá blá, tudinho. Usa protetor. Isso é branquelo. Continuando. Ei, continuando. Lá na fogueira, só aproveitando aqui, lá na fogueira, o que ela vai fazer? Ela vai aquecer todo o ar em volta por irradiação térmica. Lateralmente é irradiação, superior é convecção. Na fogueira, na parte de cima é convecção, lateralmente é irradiação. É a mesma coisa, você viajou daqui para a praia. Mais uma vez você vai lembrar de mim. Vocês me levam... eu faço os cachorro-quentes da viagem. As comidas eu faço. Não vou pagar nada, eu quero só... Cada lugar eu vou fazer um história perguntando. Irradiação. Irradiação, só irradiação. Ei, presta atenção. Carro a combustão, porque a gente está entrando nos carros eletrificados. Carro a combustão. Ei, quando você faz uma viagem muito longa, você para num posto para lanchar ali. O motor vai estar muito quente, porque trabalhou um período muito alto, né? Ali bastante tempo. Dependendo do veículo, você vai perceber que ali à frente vai estar quente. E irradiação, está irradiando. Nós, seres humanos, passamos pelo mesmo processo. Quando você assistiu Alien vs Predador, agora você vai assistir e a ideia vai ser outra. Porque no Alien vs Predador, quem já assistiu? O meio antigão lá, ele tem uma visão de calor, já viu, né? Tanto que acho que é o Sylvester Stallone, né? Um dos primeiros, ele se cobre lá, para ele não se ver, né? E aí você pode reparar que esses órgãos aqui, é os que vai ficar sempre mais quentinho, né? Porque sobrevivência. Você tem que ter uma gordurinha aqui, viu? Vocês gostam de malhar aí, é importante ter uma gordurinha no abdômen, viu? Proteger. O que acontece? Quanto mais você aquece, mais irradiação você vai liberar. E irradiação, como é onda eletromagnética, ela é cor. É o que eu estou explicando, eu vou explicar hoje de novo para a gente fechar um assunto sobre espectro eletromagnético hoje, na aula de hoje, 7h30. Entra lá, participa também. Que é o quê? Cada cor, ela tem um comprimento de onda. E a gente enxerga do vermelho ao violeta.
Então, quanto mais você aquecer, a tendência é mudar de cor. Então, por isso que quando você tem um material lá, seu chinelo arrebentou, você vai lá aquecer com araminho de horta e deixa muito tempo lá e começa a ficar avermelhado, igual você assistiu um desenho de pica-pau, e tá certo. Porque quanto mais aquecer, mais irradiação e a tendência é mudar de cor. Então, por isso que quando o predador olha um animal lá, pode ser esse, ou pode ser esse, ou pode ser esse, ou esse, a gente vai ver essas diferenças. Por isso que no cabelo aqui, ó, a cor tende a ser mais fria, né? Porque não tem vida. Seria nesse contexto. Algumas indústrias utilizam isso aí. A galera, às vezes, do meio ambiente para avaliar aqui sobre a fumaça e consegue captar, dependendo da cor liberada, que tipo de elemento está sendo liberado ali, para dar a punição para a indústria ou não. Na indústria de elétrica, você olha os pontos de conexão. Se um dia você for trocar a tomada lá da sua casa, só para aproveitar o gancho aqui também, você vai lembrar de mim? Tudo você vai lembrar de mim, velho. Meu Deus! Você foi lá, pegou um fio, presta atenção. Para quem os eletricistas da casa aí. Pois é, pergunte isso para ele. Ele é eletricista? Qual é o nome do seu pai? Não fala do nome do meu pai. Não. Ele é autônomo para ele mesmo? Agora ele não saiu. Agora ele Uai, mas ele trabalhou como eletricista por 20 anos, gente. Não é mais, tô brincando. Você pode perguntar isso pro seu pai. Quando você coloca um fio, mal descascou ele ali e vai encaixar ele no periférico. Se você não pressiona bonitinho, deixa lá pressionado bonitinho, vai dar um mau contato, que é o quê? O elétron vai passar ali, que é a energia elétrica. Como ele não está muito pressionado, ele começa a tritar naquela região e aquecer. Dá curta ali. Por isso que a galera da indústria, geralmente quando vai fazer uma automação, vai fazer essas partes elétricas, vamos falar predial, geralmente usa uma câmera de calor para ver se está tudo, se lá o estagiário pressionou tudo bonitinho. Liga e confere tudinho. Perguntas? Então a irradiação térmica vai se dar quando eu não tenho a presença de matéria junto ou quando eu tenho também. Então, dos três processos, condução, convecção e irradiação, o único que pode propagar onde não tem matéria é irradiação. O exemplo que a gente tem é o Sol. Porque ele vira onda eletromagnética, mas para propagar onde tem matéria também. Porque se não tivesse nublado hoje, tava rachando ela aqui, ó. Ele não tá nem aí, né, para nós. Ele tá fazendo o papel dele, nós que se vira. Então, é verdade que a massa da Terra mudou? Não entendi? A massa da Terra mudou? Talvez mudou. Por causa de quê? Vamos supor que o meteoro está de camada de ozônio. Provavelmente ele é parte das partículas. Então vamos lá, presta atenção. Essas partículas, que caem na Todos os dias. no momento que elas entram, o espaço ocupado por elas tem que ser repouso. Então, o espaço, a pressão para sair, correto? Não. Pera aí, velho. Todos os dias cai meteorito na Terra. Pedacinhos. Mas aí o que acontece também? Da mesma forma que todos os dias cai em todas as regiões do planeta Terra, a ideia seria ir enchendo e ficar muito pesado, né? Só que também agora a gente aprendeu o quê? Mandar foguete, mandar coisas para o espaço. Geralmente a gente não traz de volta, a gente manda deixar lá. Não vou falar que tá igual, mas a gente não tem como medir se é o mesmo do passado. Ponto Nemo. É o lugar mais distante de qualquer região costeira, né? Comparação. Ei. A convecção aqui, ó, o Nicolas falou o seguinte. Posso falar que a irradiação é lateral e a convecção é vertical? Depende. Se você estiver analisando uma massa de água que você está aquecendo, ela vai ser uniforme ali dentro. Uniforme assim, né? Ela vai aquecer, vai subir e vai fazer aquela corrente de convecção. Quando eu falo de uma fogueira, de uma vela, de qualquer coisa que eu acendo,
Em cima é convecção e lateralmente é irradiação. Mas quando eu pego a situação do Sol, o Sol, a mesma quantidade de energia que ele libera e manda para nós, cara, ele está mandando para todos os lados. Todos os lugares do... Ele está irradiando do mesmo jeito. Ah, para o Sol é mais concentrado. Não, quer dizer, para o rumo da Terra é mais... Não. Então não tem nesse caso, que a radiação não tem lateralmente, superior. Não. Se a Terra ficar assim em cima, ia aquecer do mesmo jeito. Embaixo, do mesmo jeito. Tendo a mesma distância, né? Certo? Seria mais no caso disso, Oi? se eu aquecer uma bola, ela seria irradiando. E a radiação é lateral. Lá na sua casa, você liga o fogão lá, a chama do fogão, geralmente, quando você coloca no fogo baixo, ela não fica em contato direto na panela. Ela não fica em contato direto. Fica um vãozinho ali entre a chama, quando está no fogo baixo, e o fundo da panela. Então ela está aquecendo, querendo ou não, por convecção. O ar aqueceu ali, mas a distância é tão pequenininha entre a chama e o fundo da panela, aquece por convecção, que aquece ali a panela por condução, porque é sólido, que transfere para o líquido por convecção, que vai aquecer ali ou cozinhar o alimento. Agora, lateralmente na chama do fogão é irradiação, lateralmente. Certo? Exercício a gente fechar e ir embora. A irradiação é o único processo de transferência de energia térmica no caso. Letra A, irradiação. Aproveitar aqui, antes de você ler aqui e ficar procurando a resposta, eu tenho dois termos, viu? Radiação térmica ou irradiação. Os dois são corretos quando você estiver estudando. A tendência é mudar, ficar só irradiação, viu? A tendência é ficar mais irradiação. É igual quando a gente estuda a tabela periódica, até comento isso aqui na aula de texto com os meninos, vou comentar na verdade, porque lá no passado falava família 1A, 2A, tinha muito isso. Talvez no curso que você comprou, o professor que dá aula lá fala família 1A, se você for estudar química. Você estuda tabela periódica lá já ou não? Ele falou isso, não? Então, já está atualizado. É porque o IUPAC pediu para mudar, vamos falar assim. IUPAC é tipo o Sistema Internacional da Química. Beleza? No passado a gente falava família 1A, 2A, 3A. Não pode, não é que não pode. A transição é mudar para grupo. Mudar para grupo. Não falar isso mais. Qual que é a transição no nome aqui? É falar irradiação, não falar radiação térmica. Mas você pode usar os dois, não tem erro. Porque isso vai demorar anos para até eliminar uma nomenclatura e ficar só outra. Beleza? Tanto que aquele processo de alfabetização hoje em dia não pode falar mais família direito. Eu já não sabia, obrigado. E aí, beleza, talvez seja esse o motivo também, né? Aí ele quer saber qual dos processos aí é o único de radiação. Letra A chama do fogão para a panela. B, o Sol para o satélite de Júpiter. C, o ferro de solda para a solda. D, a água para um cubo de gelo flutuando nela. E, de um mamífero para o ambiente. Qual que você acha que é a irradiação? Se a gente for pensar bem, aqui é porque não deixou muito específico. Mas nós irradiamos energia térmica. Certo? Mas aí o que acontece? O mais plausível aqui, do que a gente já está analisando, seria o Sol aquecer um satélite de Júpiter. O que é um satélite de Júpiter mesmo? As luas lá de Júpiter. E tem bastante, né? É o nosso planeta, é o nosso protetor, né, do sistema solar, é o Júpiter. Sabia ou não? Perguntas? Próxima aula a gente fecha e aí a gente... Pode. Falou, valeu, obrigado. Como assim? Eu explicando. Que... A cidade tem que ser maior. Isso. Isso aí, velho. Põe esse conhecimento aí pra fluir. Deixa eu ver aqui se eu tenho aula aqui hoje. Cuidado com a equipe Rocket. Ela está por aí. Fala, cancela, não porteira. Porteira de varão. Você mostrou pra ele lá, da cancela? Da porteira, quer dizer? Ele do pós-varão, ele lembra, ele já viveu isso, né?
Que você morou em fazenda? É muito tempo. Não sabia não. É porque, ó, o que aconteceu? A gente foi pra fazenda e aí a Larissa falou o seguinte, eu sei que a gente tá chegando na fazenda porque eu tô vendo curral. O que ela chamou de curral? A cancela. Aí minha esposa explicou pra ela, não, né, curral não, é cancela. Mas é quase a mesma coisa. Não, tem diferença. Aí o que eu falei? Não, a cancela é de metal. Quando a gente chegar lá no vovô, tem a porteira. Beleza, isso foi na quinta. Na sexta-feira a gente foi pegar um milho. Aí eu tô vindo lá, eu falei, cara, será que tá certo? Eu perguntei, não, mano, qual que é o nome disso aqui? Não, a Larissa falou assim, ó. A Larissa falou, não, pode deixar, vovô, eu abro a porteira. Aí ela abriu, aí na hora que ela entrou, ela falou assim, não, aí o meu sogro falou, não, isso aí não é porteira não, isso é cancela. Neumann, eu ensinei pra ela que era cancela, que eu também não sabia, né? Ele foi e me explicou, aí eu falei, mas pra mim de metal era cancela e de madeira era porteira. Ele, não é assim não, a gente tem cancela, porteira e colchete. Eu falei, não, colchete é o mais fácil. Mas existe diferença? Ele existe. A porteira antigamente era de varão, você nunca viu. Aí depois eu lembrei que eu já vi. Sabe onde eu vi? Lá no meu avô em Minas, ele tinha um engenho de moer cana. E lá, como era tudo fechado de madeira, como fosse um curral antigo, não é igual hoje que é na tábua, cortado bonitinho, igual lá na fazenda tem. Era uns trem mais antigo, mais robusto. Aí ele comentou, aí você fura o tronco no meio lá, e o outro lado você fura até a metade, que você passa. Eu falei, eu lembro, quando eu era menino, eu vi isso lá no meu avô. Que aí eles fechavam com os varões. Hoje tem lá ainda o tronco, porque eles faziam com madeira de lei, né? Tipo, sei lá, aroeira, essas madeiras bem resistentes. E eu falei, não, eu ainda tenho ele lá. Só que eles usam para outra coisa agora. Você falou, a gente não usa mais porteira porque não vale a pena, gasta muito tempo até você abrir, puxar toda, você passar, fechar tudo. Trabalheira. É porque, igual ele falou, antigamente não existia furadeira, não existia essas coisas muito mais práticas. Vamos falar assim, nem solda para fazer de metal. Então, ele até comentou como é que fazia. Geralmente a galera punha tipo um diesel e punha fogo, esperava virar tipo começar a queimar, apagava e vinha com formão. Ficava desse jeito, fazendo o dia inteiro. Era trabalhoso demais, antigamente não existia essa tecnologia que a gente tem hoje. Aí por isso que eu comentei, eu falei, não, vou fazer uma história aqui para ver se meus alunos